A deusa inseto passou dos limites nos seus planos e irritou até mesmo outros deuses em suas tentativas de acabar com o Makoto. Sabemos que ela não gosta do Makoto e o despreza, querendo se livrar dele para não ter que ver a cara dele nunca mais, a feiura dele. Mas ao mesmo tempo, ela é alguém preguiçosa que não gosta de seguir regras e faz o que quer. Juntando tudo isso, enquanto ela estava na sua preguiça, fazendo o que queria, tentando acabar com Makoto, usando o seu poder da criação, ela quase matou o Makoto e enfureceu os outros deuses. E hoje eu vou contar pra vocês o que está acontecendo aqui, porque assim como vocês, eu odeio a deusa inseto enquanto amo o anime de Tsukimichi. E por isso eu me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso fazer para você que está me assistindo. Então, se junte à comunidade Good Animes e aproveite o melhor do mundo otaku. Para entender como que a deusa quase matou o Makoto, você precisa saber como que ela fez algo inacreditável por pura preguiça. No mundo de Tsukimichi existem poderes especiais, vários tipos de poderes especiais que são raros entre as pessoas, que raramente você vê alguém com eles. Um deles é o poder da maestria das palavras, é um poder muito grande e poderoso. Embora tirando maestria ele tenha um nome meio comum, sabe, com palavras, não parece ser algo muito grande não. Ele é um poder que concede entendimento, ou seja, ele permite que o Makoto se comunique com qualquer pessoa, qualquer língua, de qualquer mundo, de qualquer dimensão, de qualquer raça, de qualquer ser, de qualquer lugar do universo. Ele pode se comunicar com absolutamente toda e qualquer linguagem, sejam animais, sejam insetos, sejam monstros, sejam sencientes, tudo. Se fala uma língua, ele pode se comunicar com isso. E é por isso que ele pode ser o chefe do Asora. Afinal, todas as raças do Asora falavam línguas diferentes também. E somente após se juntarem no subespaço que eles começaram a aprender a linguagem comum, mas de início cada um falava uma língua diferente, ninguém se comunicava, o Makoto quem falava com todo mundo. Então o Asora só começou a existir porque o Makoto podia falar a língua de cada um deles, mas não apenas ser capaz de falar todas as linguagens do mundo, amigo, mas também existem linguagens especiais. Por exemplo, a magia tem sua própria linguagem, a Arya, que é usada para recitar os feitiços e encantamentos mágicos. O motivo pelo qual as pessoas não criam novas magias ou modificam magias que já existem é que a Arya, a linguagem Arya é usada. As pessoas sabem recitar as áreas, mas não entendem elas, não sabem para que elas servem, o que significa elas. E assim elas não criam ou modificam feitiços, apenas os usam. Makoto, por outro lado, entende as áreas, ele entende a linguagem mágica e por isso ele pode mudar, modificar e criar novos tipos de magia. E ele faz isso na série, constantemente na série ele cria novos feitiços, porque ele pode, porque ele entende. Ele é um mestre das palavras. Então, esse poder é muito poderoso. É simples, porque ele concede entendimento, mas é muito poderoso. É um poder muito grande que é dito que só alguns poucos grandes homens possuem. Ou seja, apenas grandes pessoas, pessoas importantes que fizeram um nome que tem relevância, possuem esse poder, e são pouquíssimas. Makoto não é uma dessas pessoas, não era para ele ter esse poder, principalmente porque Makoto não é tão forte para sustentar ele ainda. E agora vocês perceberam que ele carrega um poder muito grande quando ele não tem a força para isso? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, certo? Quando Makoto foi invocado pela deusa lá no comecinho do anime, a maneira como ela fez ele poder ser capaz de falar todas as línguas, menos a comum dos humans, foi dar esse poder para ele, o poder da maestria das palavras. Mas ela tirou a linguagem comum desse poder, ou seja, ele pode falar tudo, menos a linguagem comum. Ela deu esse poder e tirou parte dele. Com uma das linguagens tiradas dele e ele se tornando incompleto, ele não era mais tão grande. Ele virou um poder simples e comum de entendimento. E dessa maneira, como ele estava incompleto, o Makoto podia suportar ele e ficar tranquilo, sem problema algum. E a deusa fez isso como um atalho, como preguiça. Ela não queria fazer o Makoto falar várias línguas ou criar algo para ele falar várias línguas. Ela queria ser uma coisa rápida e simples, porque ela é preguiçosa. Então ela criou um superpoder, que é a maestria das palavras. Com a sua criação, tirou um deles e deu para Makoto, um atalho
muito simples, mas horrendo. Mas agora, além de meter esse poder no Makoto sem uma das línguas, o que já é anormal, o que já não é comum porque ele está abusando do seu poder da criação, é agora que vem o baque forte e você vai entender por que o Makoto tá morrendo por isso. Quando a deusa convocou o Makoto pela segunda vez para lutar contra o Yo, ele resistiu e dessa forma foi mandado para o reino divino antes de ir para a luta, certo? Onde lá ele falou com ela e negociou com ela. Aqui Makoto se fez de difícil e deixou claro que não ia fazer isso de graça. E logo eles estabelecem um contrato. Se Makoto ajudar ela aqui a fazer o que ela quer, ela não incomodará mais ele e dará o poder para ele se comunicar com outras raças. No caso, a linguagem que faltava, a linguagem comum. Mas a deusa claramente odeia e despreza Makoto. Ela não ia perder a oportunidade para ferrar com ele. Então, ao liberar o poder para ele falar a linguagem comum, ela liberou o poder completo da maestria das palavras. O que antes estava incompleto, agora finalmente evoluiu e ficou completo. Então, com isso, ele se tornou grande e muito poderoso, incomparável com antes. E o Makoto, que podia aguentar tranquilamente o poder incompleto, agora não pode aguentar o poder completo. Ele não consegue lidar com tanto poder em sua alma. Por isso que ele sentiu uma forte dor de cabeça e começou a sangrar muito naquela cena. Não é que a deusa atacou o Makoto, é que ela sabia que ao liberar esse poder completamente, ia causar danos a ele e a sua alma, até mesmo o matar. E ela fala isso na cena, que ela quer machucar ele, que será doloroso, até querendo que ele morra, se possível. Se isso matasse ele, ela ia gostar, ela queria isso. Ela sabia das consequências que isso traria para Makoto, e fez mesmo assim, porque ela despreza ele. Basicamente, aqui ela sentenciou Makoto à morte, e não é brincadeira, Makoto tá morrendo. A partir desse ponto, Makoto começou a morrer e nem sabia disso. E a partir desse momento, esporadicamente, Makoto sangraria e teria fortes dores de cabeça por causa do poder. Não foi só uma vez, acontecia de vez em quando que ele tinha essa dor de cabeça e sangrava e não sabia por que isso acontecia. E é então que acontece uma reviravolta surpreendente. Quando Makoto está próximo da morte, prontinho para virar camisa de saudades, os deuses aparecem. Aqui nós temos a chegada dos deuses em Asora, algo que eu não vou explicar nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é onde eu explico tudo sobre isso e ficou muito bom, recomendo você assistir depois desse aqui. Mas basicamente, aqui, sendo visitado por vários grandes deuses, como Shiva, Susanoo e Athena, Shiva conta isso para Makoto, porque eles viram como que ele tem mais poder do que pode aguentar. Eles falam que Makoto está próximo da morte, perguntando se ele sentiu dores de cabeça, sangrou. Olhando para o estado em que Makoto se encontra no momento, Shiva comenta o quão idiota aquela garota é. Eles, os deuses, deram algumas tarefas para a deusa inseto cuidar nesse mundo, mas após ver o estado de Makoto e o que ela fez com ele, eles começaram a se perguntar se não deveriam tirar tudo isso dela e dar para outro deus da criação, porque ela é uma garota irresponsável, uma idiota, uma tola. Makoto está extremamente tensionado. Sua alma está sob tanta tensão que ele mal consegue sobreviver neste estado. Então, as dores e sangramentos é por causa de sua alma. Ela está tensionada, sendo puxada para todo lado e não está aguentando. Ela está se rompendo e isso causa os efeitos colaterais. Esse é o efeito de empurrar a maestria das palavras, esse poder gigante, em uma pessoa comum. Porque Makoto não é um grande homem como os outros que têm esse poder são. Ele é uma pessoa comum. Aqui, Susanoo queria até mesmo dar mais poder para o Makoto, assim como Tsukuyomi fez isso. Mas Shiva diz para ele desistir dessa ideia. Afinal, se Makoto receber mais poder, ele morre, ele explode, ele vira fumaça. É impossível para ele neste momento receber mais poder. Mas Shiva percebe que Makoto tem um método para expandir sua capacidade de poder mágico. E ele fala que Makoto precisa fazer isso. O poder que o Makoto tem é grande demais para ele e está o matando. Então ele precisa começar a aumentar sua capacidade. Ele precisa aumentar sua força, expandir sua magia, sua alma, ficar mais forte, construir fundações. Vocês devem se lembrar muito bem que Makoto tem aquele rolê que ele
espalha sua consciência e quando volta desse estado de quase morte, ele fica 2 vezes mais poderoso, certo? Shiva fala que Makoto precisa fazer isso várias vezes e ficar muito mais poderoso para ser capaz de aguentar esse poder possivelmente. Makoto já é imensamente poderoso. Se ele fazer aquela técnica novamente, ele vai ficar 2 vezes mais poderoso. E Shiva disse que ele precisa fazer isso várias vezes. Vocês percebem que Makoto precisa basicamente superar um deus em questão de poder para conseguir esse poder sem morrer? Makoto atualmente já tem o nível divino, ele já tá no nível do Hut, da deusa em questão de mana, e ele precisa de mais poder ainda para aguentar esse poder. Shiva disse que só depois de ficar muito mais poderoso do que ele é atualmente, que ele e Susanoo poderão voltar ali para trabalhar em tentar fazer esse poder caber na alma do Makoto. Então não só isso, ele precisa ficar muito mais forte do que é atualmente e ainda receber a ajuda de outros deuses, porque só eles conseguirão ajudar ele. Então não é só ficar poderoso, é ficar poderoso e ainda receber a ajuda de seres divinos. Essa é a situação de Makoto e o quão ruim ela é, meus amigos. Makoto realmente está morrendo, não é brincadeira. E Makoto, que havia parado de aumentar seu poder por medo da deusa descobrir o Asura, fala isso para os deuses, afinal o subespaço tem estado escondido até o momento. Mas Shiva diz para ele se focar em expandir seu poder e não se importar com a expansão, porque ele, Susanoo e Athena irão garantir que a deusa não ache o subespaço. Então Makoto no momento precisa apenas se focar em ficar mais forte. E a coisa mais impressionante desse rolê todo é que a deusa sempre acha maneiras de ferrar com o Makoto. Enquanto existem divindades muito gente boas como o Shiva, o Daikokuten e a Athena, existem divindades extremamente horríveis como a deusa inseto e Samal, por exemplo. E nesse vídeo você pode conferir como que Makoto lida com os deuses que irritam ele, porque, meus amigos, este vídeo aqui é um esculacho. Se você quer ver o Makoto destruindo um deus, assiste ele que ficou insano. Agora, fui.